Olá a todos, bem-vindos. Um prazer estar aqui para a gente falar hoje do tema da noite, né? A responsabilidade de expor aqui uma reflexão que vem de Emmanuel, né? É sempre muita responsabilidade para a gente aqui em cima. E hoje nosso texto é o item 45 e do livro Fonte Viva, e o nosso tema é Somente Assim. E esse texto de Emmanuel, como sempre cirúrgico, vai nos propor uma reflexão sobre um convite que Jesus fez aos seus discípulos quando estava fazendo assim a última preleção, né, dele aqui, porque foi na última ceia, quando ele já estava conversando com eles, tranquilizando, porque ele já sabia, né, o que o aguardava no dia seguinte. Essa era a última oportunidade que ele tinha com eles. Então ele estava convidando-os a refletir sobre o exemplo de como eles deveriam atuar e como eles deveriam multiplicar, que eles estavam preparados para isso, e multiplicar a forma como nós glorificamos a Deus. E Emmanuel, de modo cirúrgico, escolheu um versículo aqui de João, do capítulo 15, que diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como sempre, né, o versículo que ele escolhe para dar sustentação aqui para a reflexão é perfeito, mas eu gostaria de ler os versículos anteriores, que vão ajudar a gente a ampliar a compreensão da reflexão de Emmanuel. Diz assim, lá no comecinho do capítulo 15 de João anotou a seguinte fala de Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto é tirado, e é limpo todo aquele ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que coisa mais linda. Eu quis ler primeiro porque é lindíssimo, é belo, e segundo porque olha a visão aqui. Jesus usou a videira como símbolo para mostrar que ele é o tronco. É ele quem dá, que essa seiva da vida espiritual, Jesus é esse tronco, o tronco da videira. E ele disse aos discípulos que eles são os ramos, e que estes ramos têm que estar presos ali na videira, senão eles não vão dar fruto. Porque um ramo, na verdade lá no Evangelho está escrito uma vara, né? Um galho. Então o ramo que não está preso ao tronco, ele seca e morre. E é assim, né? Na agricultura, na nossa casa, com as plantas, aquele galho que cai ou que é cortado, ele seca e morre. Então, ele deixa de tirar proveito daquela seiva que vem do tronco, que é aquela seiva que dá a vida para ele. E ele, a partir daí, vai dar os frutos. Então, olha que beleza essa analogia e a precisão de Emmanuel para trazer para nós esses versículos e nos chamar a atenção para esse capítulo de João. Que o capítulo 15 todo fala sobre como nós devemos dar glória a Deus e que estamos preparados. Como Jesus falou para os discípulos: vocês estão já preparados, porque vocês estão em mim e eu em vós, assim como o galho está preso ao tronco. Então ele fala que ele era o tronco, os discípulos os galhos e Deus o lavrador. Meu Pai é o lavrador, quer dizer, é quem aduba tudo, é quem poda, é quem dá a vida. Então, olha, quando um galho seca e cai,
Ele caiu por quê? Porque alguma coisa o atingiu. Ou ele foi cortado, ou algum fungo, né? Eu vejo pelas minhas plantas lá de casa, a jabuticabeira. Um ataque cibernético de formigas quase acaba com a minha jabuticabeira. E muitos galhos secaram. E a gente teve que tirar. Mas tinha galhos que ainda estavam vivos. E esses a gente limpou, tirou toda aquela praga, aquele fungo, e ele voltou a dar flores, voltou a dar os frutos. Então, assim é a nossa vida espiritual. A reflexão aqui que Emmanuel traz é em cima desta simbologia da videira, que Kardec também usou, né, essa simbologia no Livro dos Espíritos, quando ele põe na capa, pelo menos na minha edição tem na capa, e tem no Prolegômenos, que é o prefácio, né, de Kardec, que ele usa também a videira como símbolo dessa vida, dessa seiva espiritual, e de que o Espiritismo é a continuação desses ensinamentos de Jesus. Então, fazendo este papel na nossa vida. E nós, como galhos, como ramos, nós estamos junto com esse tronco. Então, nós temos o preparo. Agora eu pergunto, duas perguntas. Primeira, quais são esses fungos, esses formigueiros que tem? Porque tem, né? Na vida da gente, que faz a gente se desgarrar do tronco. Não tem? Esses noticiários que a gente assiste, que deixa a gente totalmente sem foco, sem ver sentido em nada, que dá vontade de desistir. As coisas, as durezas aí da vida. Então, são tantos ataques que podem nos atingir, só que ele falou que a gente estava preparado, que a gente estava pronto para seguir e frutificar. Porque o que se espera de uma árvore que dá frutos? O fruto. Porque ela dá flores, ela dá folha, e Emmanuel aqui faz essa analogia. Ele fala que as flores, aqui no texto ele fala, as flores são as nossas ideias, são os nossos sonhos, as nossas aspirações. As folhas são os nossos planejamentos, a nossa vitalidade. E é mesmo, não é? Quando a gente vê uma árvore bem bonita, com aquelas folhas verdes, a gente não fala, olha como essa planta está bonita, cheia de vitalidade. Tudo isso é importante, mas se a gente não der fruto, porque é como se fôssemos árvores frutíferas. Então, o que Deus espera, o grande agricultor, ele espera o que de nós? Que a gente dê os frutos. E o que são esses frutos? Emmanuel pondera aqui. Esses frutos são inúmeros, que a gente está preparado e a gente pode dar. São os frutos da paz. O que é isso? É quando a gente vê uma desavença, quando a gente está próximo de uma discussão, de um momento de desarmonia. O que muita gente faz? Joga gasolina ali no fogo, né? Só para ver o cerco pegar fogo. Quando a gente pode dar o fruto da paz. A gente pode pacificar com uma palavra, com um conforto. Deus espera isso de nós e nós temos capacidade para isso. Deus espera o fruto da misericórdia, que é a gente perdoar, aprender a perdoar, mesmo quando nós temos razão e nós estamos sendo ofendidos. Então, esse é um fruto que Deus espera que esse galho aqui dê. O fruto da justiça, que a gente possa ver e ponderar e ajudar quando alguém está sendo vítima, ou nós compreendermos, né, o que é a injustiça, o que não se sentir reclamão, injustiçado com tudo, a gente aprender de verdade o que é e o que não é. O fruto do amor, o fruto do compartilhamento, o fruto do cuidado, o fruto da sabedoria, que é a gente, sem humilhar o outro, nós multiplicarmos o que nós sabemos em qualquer área do conhecimento da vida. Então, eu não estou falando de religião, não estou falando estou falando do que é esperado de nós para a gente dar glória a Deus. Somente assim, multiplicando, mantendo
nos mantendo limpos, porque é só o galho limpo que vai dar flor e vai dar fruto. E é o fruto que alimenta. De uma árvore que dá frutos, espera-se que ela dê frutos. Senão, não tem o alimento da vida. Então vejam, gente, como a gente está assim preparado para isso, e como não basta apenas a gente estar aqui, não basta apenas a gente falar: eu leio o Evangelho, eu leio a Bíblia, eu vou à missa, eu vou ao centro. Na pergunta 642, Kardec perguntou para os espíritos: o que é preciso para ser agradável a Deus? Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? A resposta deles foi bem direta: não. É preciso fazer o bem até o limite de suas forças. Porque, do contrário, você será responsabilizado pelo resultado do mal que foi gerado por você não ter feito bem. Então, não basta a gente dar flores e dar folhas bonitas. Nós temos que dar frutos. É assim, somente assim, que a gente dá glórias, que a gente glorifica ao Pai. Então, o que a outra pergunta que eu ia fazer era: se Jesus aparecesse aqui e olhasse para a gente, ele é o tronco, aí ele vai olhar, está passando a seiva para nós, olhar os nossos galhos, que frutos que ele vai ver, para a gente pensar, né? Será que ele vai encontrar frutos? Será que a gente está dando frutos? Ou a gente só está ali na base das aparências, né? Cheio de flor, bonitinha, cheirosa, aquelas folhas lindas brilhando. Ou a gente está dando os frutos? Todos nós podemos dar. Todos nós temos como dar esses frutos que Jesus espera de nós, né? Então, e não é pouco fruto. Ele não falou algum fruto, ele falou muito fruto. Nós temos capacidade e competência para dar muitos frutos, né? E não só quando é conveniente para nós, né? Quando é agradável, ou ser muito simpático, generoso, sábio, bondoso e justo com quem é com a gente, porque assim fica muito fácil, não é? Agora, nós levarmos adiante a boa conversa, né, com quem não é agradável a nós, nós pacificarmos, ajudarmos um parente ou aquela pessoa que não nos é tão agradável, e nós, tendo a oportunidade, a gente pacificar, a gente perdoar, a gente amar. É disso que ele fala, né? Então, não é algum, é muito fruto. Não deixar de estar atento às oportunidades que nós temos diante de nós diariamente, para nós produzirmos esse fruto, porque estamos próximos a esse tronco. A gente não pode deixar que as influências externas nos afaste, porque só ali, colado no tronco, que é Jesus, é que nós vamos frutificar. Se nós nos afastarmos desse tronco, a gente está perdido, porque deixaremos de cumprir o papel que é esperado de nós. E Emmanuel deixa bem claro aqui, quando ele faz essa analogia, quando ele traz esse versículo de João falando da videira. E no Espiritismo a gente usa bastante o símbolo da videira, né? E até chegar num produto final, no trabalho, no esforço de transformar a uva no vinho. Então, o nome disso tudo é trabalho. Nós temos que trabalhar. Parar de reclamar, parar de sentirmos culpados. Uma vez eu ouvi uma palestrante numa casa espírita falar que o umbral é feito de culpa. Ele é todo construído de culpa, né? Então, pararmos de nos culpar, pararmos de reclamar, de nos vitimizar, porque assim o galho seca. E assim a gente cai do galho, cai do tronco, né? E cair do tronco é nos separar de Jesus, é nos separar do que Ele trouxe para nós. Então, assim, eu espero que a gente saia, né, daqui com essa reflexão, né, de como é importante para nós esse papel que nós estamos imbuídos dele como seres humanos, como pessoas adultas e próximas a Deus, como nós somos, que a gente
entenda esse nosso papel e que a gente comece a efetuar de verdade e atender a expectativa de Deus, que é essa, sobre nós. Tá bom? Leiam esse item, é curtinho, né? Como Fonte Viva, todos os itens são curtos, são de leitura muito agradável, não é? E eu comprei um livro bem grandão, porque o meu era bem pequenininho, eu já não enxergo mesmo direito, comprei um bem grande, então fica bem gostoso de ler, gente. E é isso que eu queria deixar para vocês, e que vocês continuem como galhos limpos e galhos cheios de flores, folhas e frutos, tá bom? Vamos então, nesse clima assim agradável, né? Fomos muito abençoados de estar aqui hoje, somos muito gratos por isso. Pedimos a Deus que nos abençoe sempre, aos espíritos benfeitores que nos acompanham, que acompanham aqui e cuidam da nossa casa, que estejam sempre conosco. A Deus Pai Todo-Poderoso, sê conosco, Senhor. Afasta de nós a maledicência, afasta de nós a tristeza, a vitimização, a depressão. Afasta de nós o que nos afasta de Ti, Senhor. Que possamos ser sempre estes galhos cheios de frutos e que esses frutos se multipliquem, atendendo sua expectativa e jamais te decepcionando. Sim, nos sentimos preparados, recebemos muito de Ti e estamos prontos, apostos para devolver, levando sempre ao próximo, ao irmão, toda a capacidade de amar que temos e de perdoar. Somos muito gratos, Senhor, por tudo que nos destes. Sê conosco, sempre, hoje e sempre. Agradecemos nosso mentor individual que nos proporcionou vir até aqui hoje. E vibramos por todos os nossos irmãos que estejam num momento de carência espiritual, pedindo à espiritualidade que se dirija aos seus lares, leitos de hospitais, casas de ajuda e leve até eles o lenitivo para suas aflições. E assim, muito melhores do que quando nós começamos, vamos pedir licença para encerrar a tarefa de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como devemos sempre perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Sigam todos em paz, na paz do Senhor, aos seus lares.